Ok, pessoal. Vamos analisar a sentença da juíza Natália em relação ao concurso público 2014 da Caixa Econômica Federal. Antes de mais nada, perfeito? Eu quero alertar os senhores que será uma análise sem emoção, sem torcida, sem paixão. Nós queremos aqui hoje fazer uma análise técnica daquilo que realmente poderá acontecer em relação ao futuro dos aprovados Caixa 2014. Perfeito? Então será uma análise técnica, lembrando que a sentença foi feita, a leitura da sentença foi feita ontem à noite e fizemos contatos, estudos. Para vocês terem uma ideia, nós invocamos Estatuto da Caixa, a DEST, invocamos também o pedido do MP e, obviamente, a sentença para chegar aqui a uma conclusão ou próximo de uma conclusão daquilo que realmente deve acontecer. Então, a análise será puramente técnica, fria, racional, sem torcida. Tá claro isso? Doutores, em primeiro lugar, nós devemos gravar alguns números. Os números são os seguintes. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Legal. Então, total atenção. No último edital, em 2014, quando o edital foi publicado, existiam 101.500 funcionários na Caixa. Perfeito? Ok. Naquela mesma época, veio o aditivo da convenção, do acordo coletivo entre Caixa e sindicatos. Esse acordo, esse aditivo, ele era esperado a contratação de mais 2.000 funcionários. A Caixa alegou que já contratou 2.093 aprovados, então ela estaria livre de novas contratações. Isso é o que entende a Caixa. Ok. Ocorre o seguinte, que no último demonstrativo financeiro da Caixa do ano de 2016, ok? Ficou ali comprovado a existência de 95.7 mil, né? 95.700 empregados. Primeira celeuma, primeira gritaria jurídica. A Contraf entende o seguinte: 101.500 mais 2.000, total. Caixa, 103,5 ou 103.500 funcionários. Para a Contraf, esse é o número existente, ou melhor, esse é o número que deveria ter hoje nos quadros da Caixa Econômica Federal. Ok, aguardem aí. A DEST, se eu não me engano, de dezembro de 2015, ok, ela limitou, ela trouxe um teto no número de empregados da Caixa Econômica Federal. Essa DEST, ela trouxe o total de 97.732 funcionários. Então, este aqui seria o limite de empregados públicos que a Caixa, ou melhor, o limite de pessoal que a Caixa poderia ter. 97.732. Recapitulando, esse número do último balanço, de 95.700, obviamente que já sofreu alterações, porque empregados morrem, empregados são nomeados para cargos em comissão em outros órgãos públicos, existe também as aposentadorias e etc. Bacana? Só que esse número 95.7 ou 95.700 é o número oficial do último demonstrativo da Caixa Econômica Federal. Perfeito? E a DEST diz, a partir dessa DEST, só podemos contratar até 97.732. Doutores, a sentença da nossa querida Caixa Econômica Federal Club, que ela foi mega gentil com os classificados da Caixa, com os aprovados da Caixa, ela disse que deverá a Caixa contratar no mínimo 2.000 aprovados no concurso público. Se você somar os 95.7 mais 2.000, nós vamos chegar lá a 97
ponto 700. Tá? Bate o número real, tá claro? Então aqui eu tenho 95,7, aí acabou, bateu o número, dá para contratar ainda mais 2.032, fecha o teto da Caixa. Ah, mas aqueles que morreram e etc e tal, aí você pode deixar para outro concurso ou chamar agora mesmo esses classificados que já estão, aspas, em cadastro de reserva. Então, esses números são super importantes para você entender agora o pedido do MPT, o estatuto da Caixa, a DEST e a decisão da juíza. Tá claro isso? Ok. Bom, analisando aqui o pedido do MPT, vamos à página 3, que diz o seguinte, ó. Põe lá, produtor, para eles enxergarem. Olha o que diz aí a página 3. Diz lá. Percebe-se que a realização dos concursos nos moldes descritos gera clara insegurança jurídica, uma vez que, sem um mínimo de vagas estipuladas por edital compatível com real demanda por mão de obra na empresa, os aprovados sujeitam-se totalmente à discricionariedade do banco no chamamento dos candidatos. Ok. Em audiência realizada perante o MPT, o banco alegou, assim, que teria cumprido a norma constante do ajuste coletivo, que previu a contratação de mais 2.000 novos empregados e que, repita-se, o cenário econômico do país teria sido modificado. Olha agora. A alegação da Contraf, por sua vez, nos autos de mediação número 1840/2015, é de que o acordo teve a intenção de promover uma expansão do número de empregados da empresa e não apenas uma contratação nominal de empregados. Haja vista grande rotatividade de empregados do banco em todo o país, o que por si só já geraria um grande número de convocações. Então, o MPT, ele informa a alegação da Contraf, perfeito? O MPT, ele informa que a Contraf falou assim, ó, na verdade, excelência, aquelas 2.000 vagas propostas no aditivo era para aumentar o número de empregados já existentes. Só que agora diminuiu o número. E os caras não querem colocar acima dessas 2.000 vagas criadas em aditivo. Bom, eu vou ser aqui o cara mal, o malfeitor, o benfeitor. Eu vou ser o protagonista para ficar bem com vocês e vou ser o cara mal para vocês me odiarem. Para ficar bem, existe fundamento da Contraf? Puta que pariu, existe. Ponto. Ponto pacífico. Por quê? Porque se existiam lá 101.500 e ela colocou 2.000 a mais, então nós temos que ter, no mínimo, 103.500 empregados, juíza. Fui bacana, fui bonzinho. Agora você do mal, aquele que você vai me odiar, vai cuspir na tela, vai me xingar, os fakes vão me destruir, vão dar descurtida na minha página, Canda, odeio você. Agora, a realidade. Eu procurei, tanto no acordo coletivo, quanto no aditivo. Acordo coletivo e aditivo, em lugar nenhum eu encontrei um número de 103.500 empregados, ou até mesmo um número de 101,5 mil, ou então um texto ou uma frase que dizia o seguinte, aumentar o efetivo. Tá claro? Aumentar o efetivo. Aí a juíza ainda falou, ó, para quem entende um mínimo de português, foi claro o aditivo. Então, pera lá. Então, agora eu vou para o aditivo. Pera aí, a cláusula 50 do aditivo. Tá aqui. Vamos pegar a cláusula 50 do aditivo. Eu não encontrei. Caso você encontre, morreu a história. Perfeito? Então, vamos lá para a cláusula 50 do aditivo. A cláusula 50 do aditivo diz o seguinte. Espera aí. 37, 40, 54, 53, 49, 50. Contratação de novos empregados. Cláusula 50. Produtor, deixa eu sentar aí, porque daí fica mais fácil para eu trabalhar aqui hoje.
ok? Hoje não é uma aula, é um evento. Cláusula 50. Contratação de novos empregados. A Caixa contratará até dezembro mais 2.000 novos empregados. Mais 2.000 novos empregados. A juíza tirou sarro da Caixa. Disse que, para quem entende língua portuguesa, fica claro que deverá se contratar 2.000 novos empregados. Então, aí, criou uma batalha, uma celeuma, uma loucura, principalmente nas redes sociais, dizendo que esse número seria para aumentar o efetivo já existente em 2014. Ok, se for isso, fechou, tem que chamar 8.000 novos menininhos. Só que para que isso ocorra, nós temos que encontrar em algum lugar do aditivo, ou em algum lugar do estatuto, ou em algum lugar do pedido do MPT, ok? Que realmente seria para equiparar 103.500. Note que no pedido do MPT não fala isso. O pedido do MPT fala o seguinte, doutores. Ele fala alegação da CONTRAF. Sabe por quê? O pedido do MPT foi um pedido muito bom para você aprovado, mas, na minha opinião, foi melhor ainda para a Caixa. O pedido que vai lá das alíneas A e F, deixa eu pegar o pedido aqui para vocês, espera aí, página 12. Ó, então aqui, do pedido ou de liminar. Vamos ler inteiro aqui porque há tempo, final de semana, sexta-feira, tranquilo. O artigo 12 da Lei 7.347, que instituiu a ação civil pública, assim preceitua. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita ao agravo. Mostra-se não apenas necessária, mas, sobretudo, imprescindível a concessão de provimento liminar no caso presente. Isso porque o prazo final de validade dos concursos da Caixa, ocorrerá em junho 16, sendo que a empresa já manifestou sua intenção de não convocar mais candidatos. Portanto, a situação dos atuais concursados, aprovados e aguardando o cadastro de reserva, depende de provimento jurisdicional que lhes assegure o exercício do seu direito, sendo impensável admitir que todos tenham que ingressar com ações individuais para tanto. Bom, aí vou em frente, vou para cá. Dos pedidos. A juíza aceitou todos os pedidos da alínea A a linha F, tá claro? Só que veja, olha o pedido do MPT. Será que algum lugar desse pedido tem o número de 101,5 mil funcionários? Será que algum lugar desse pedido tem o número 103.500 funcionários? Será que algum lugar desse pedido existe a menção da CONTRAF? Na qual a CONTRAF disse, olha, eram 2.000 sim, mas conforme o número de empregados da época. Será que isso está no pedido? Vamos ver. Doutores, do pedido A, seja determinada a prorrogação indefinida dos prazos de validade dos concursos públicos até o trânsito em julgado da presente ação. A linha A, a juíza, ok, acatou, aceitou. 1-0 para o MPT. B, seja determinado a ré que desde já não realize novos certames que tenham a figura exclusiva do cadastro de reserva ou que contenham um número irrisório de vagas não correspondente à real demanda do banco no momento da publicação do edital. A linha B, notem que a juíza aceitou, bacana, e o MPT não pediu a suspensão de novos concursos. Ele disse, olha, pode até fazer novos concursos, só que esses novos concursos, o óbvio, tem que dar preferência aos classificados do concurso anterior, e esse concurso deverá ter um número X de vagas, para que não ocorra novamente esse tipo de problema. Então aqui a juíza também aceitou. E, em caso de abertura de novo edital de certame, seja ressalvada as prioridades dos aprovados dos certames de 2014. A juíza aceitou também, e aqui o MPT entende que pode sair novo edital? Pode, desde que respeite-se os aprovados de 2014. Isso ocorre em diversos concursos públicos.
Por exemplo, concurso público para Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região. Eles abriram lá um concurso público, estava ainda em validade, abriram um novo concurso público, só que para contratar os novos aprovados, é necessário chamar os aprovados classificados na colocação correta do concurso anterior. Tudo normal, tudo bacana, a juíza aceitou também. Requer definitivamente de sejam confirmados os pedidos anteriores e seja o banco réu condenado a doravante fazer constar em seus editais obrigatoriamente o quantitativo de vagas disponíveis aos candidatos e que corresponda à real necessidade de mão de obra ao tempo da abertura do certame, sem prejuízo de cadastro de reserva adicional, desde que bem dimensionado, ou seja, que represente número compatível ou aproximado da expectativa do banco em nomear candidatos dentro do prazo de validade dos certames. A juíza também acatou, MPT 4-0, 5-0, né? F, seja o banco réu condenado em relação aos editais de 2014, estabelecer dimensionamento real do quadro de vagas hoje efetivamente disponíveis, devendo apresentar em juízo, no prazo máximo de 90 dias, estudo que contemple a completa avaliação das vagas a serem providas, de modo a obedecer à ordem classificatória estabelecida em tais editais. E, finalmente, a convocar os candidatos aprovados, obedecendo estritamente à ordem classificatória e o limite verificado pelo estudo a ser apresentado em juízo, que deve contemplar a real necessidade de mão de obra do banco. A F, ela é F de fantástica. Para quem? Para você. Vamos que ele faz um novo curso. F de fantástica para vocês aprovados no concurso público da Caixa 2014 e para a Caixa. O porquê? A Caixa, ela pode recorrer? Pode. Pode recorrer. Só que a Caixa pode dar uma de, Zé sem braço. Bom, a juíza disse que devemos contratar no mínimo 2.000 aprovados. Ok, eu tenho 95.700, o meu teto máximo hoje é de 97.700, então eu contrato mais 2.000, acabou, beleza, encerra o processo, maravilha, etc e tal, acabou. Perfeito? Da mesma forma que o MPT pede, a juíza aceita, que a Caixa apresente um demonstrativo daquilo que é necessário para a continuação, ok? E contratação, e apresente o déficit de funcionários que hoje são existentes na Caixa. Bom, esse número de 2.000 pode aumentar para 8.000? Eu tenho certeza que não chega a 8.000. Esse número de 2.000 pode ser menor que 2.000? Também tenho certeza que não será menos de 2.000. Então ficará entre 2.000 e o número necessário para atingir o teto, que é de 97.732. Canda, traduza isso. Ok. Então olha só. Vamos supor que hoje a Caixa Econômica, vamos supor que morreu, aposentou e mudou de emprego. Nós não temos mais lá 95.7 mil, mas temos lá, 94 mil. Se nós temos hoje 94 mil efetivos lá dentro, 94 mil empregados seletistas trabalhando, para chegar a 97.732, seriam necessários contratar, então, 3.732. Então, esse número pode aumentar? Pode. Pode aumentar. Até o teto de 97.732. Então, assim, para ser otimista, o máximo que eles podem chegar, na minha opinião, eu posso estar errado? Claro que eu posso. O máximo que eles podem chegar é a 97.732. O número oficial é de 95.700, então seriam 2.032. Se for menos de 95 mil que hoje estão trabalhando na Caixa Econômica Federal, é esse número até o teto de 97.732. Tá claro isso? Agora, a Caixa, ela tem tudo na mão, porque ela ganhou 6 meses para pensar na vida. Ela apresenta lá um demonstrativo e contrata os 2.000 e acabou o processo.
Porque aí o MPT teria que recorrer também, e os ofendidos teriam que recorrer. Só que tem um detalhe muito importante, que eu digo daqui a pouco, depois de ler a sentença. Então, tá claro o pedido? Em algum momento do pedido, falou em 103 mil empregados? Não. Em algum momento do pedido, falou sobre a Contraf? Não. Então, essa regra dos 103 mil, por enquanto, ela está fora. Tá claro isso? Por quê? No aditivo não se fala em 103.500. O aditivo, ela pode gerar diversas interpretações de texto. Perfeito? Bom, doutores, por que eu alego isso? Porque daí eu vou para a sentença. Vamos para a sentença da juíza. A sentença da juíza, vamos lá já na decisão. Na decisão da juíza. Tá aqui. Bom, desse modo, vamos lá, gente. Desse modo, julgo procedentes os pedidos do autor para que a reclamada apresente no prazo de 6 meses um estudo de dimensionamento do seu quadro de pessoal com indicativo das reais necessidades de contratações baseados nos cargos indicados nos editais mencionados nesta decisão e publicados em 2014. Em seguida, promova a convocação para fins de admissão de todos os trabalhadores aprovados nos concursos públicos mencionados nesta decisão, observada a cláusula 50 da CCT, ou seja, no mínimo 2.000 novos empregados, seja técnico bancário ou seja da carreira profissional, considerado o quadro de pessoal da época da confecção da referida cláusula convencional 2014. Esclareço que os candidatos já convocados em razão da decisão judicial, ajuizada de modo individual, deverão ser excluídos de tal contagem para que a partir desta data realmente sejam contratados 2.000 novos empregados. Portanto, ratifico que os pedidos iniciais elencados às letras A e F da inicial são julgados procedentes dos termos delineados nessa decisão. Então, o pedido A a F foi aceito e o pedido A a F, nós acabamos de ler, produtor, o pedido do MPT. Note, vai causar uma discussão tremenda quando ela coloca aqui o edital confeccionado em 2014. Nessa expressão, edital confeccionado em 2014, que boa parte dos agora aprovados, né, porque a juíza chama de aprovados, quem será nós para chamar de classificados? Então, boa parte dos aprovados acima das 2.000 vagas estão abraçando e querendo uma decisão que chegue lá aos 103 mil empregados públicos. Bom, o que é melhor para a Caixa? Acordo, Caixa, contrata mais 2.000 que o MPT vai aceitar. Mas e os aprovados vão querer morrer? 2. O que a Caixa pode invocar? A Caixa pode invocar o artigo 4º, ok? O artigo 4º, inciso 3 do Estatuto da Caixa, que diz lá sobre racionalização dos gastos administrativos. Ela pode invocar a racionalização dos gastos administrativos em tempo de crise econômica. 2. Ela pode invocar o teto da DEST de 97.700 empregados. Tá claro? Então, é uma celeuma jurídica. Qual é o pior cenário? A Caixa recorrer e demorar séculos para ser julgado. Canda, aqueles que já entraram com recurso estão trabalhando. Estes que entraram com recurso estão trabalhando e classificados lá atrás, bem lá atrás, poderão perder os seus empregos, ok? Caso a decisão fique ali contemplada na contratação de, no mínimo, 2.000. Se a Caixa contratar 2.000, aqueles que já conseguiram impetrar com recurso e entrar no mandato de segurança e estão lá trabalhando, obviamente que eles poderão perder os seus cargos, porque aqueles que foram classificados antes deles, né, uma posição melhor do que deles, terá direito à vaga, não eles. Então, realmente, é uma confusão de trovão. Tá claro isso? Então, doutores, espero ter ajudado vocês. Resumindo, é aguardar agora. Eu acho que a Caixa vai apresentar o demonstrativo. Ela vai apresentar o demonstrativo do déficit e vai aceitar aspas, né? Vai fazer uma de
omissa, não tá bom, a gente contrata 2.000. Se alguém reclamar, ela vai chegar até o máximo, até o teto de 97.732 vagas. Se hoje existem 94.000, que já morreram, ou já diminuiu aquele número de 95.700, ela vai chegar no máximo a esse teto aí de 97.732. Tá claro? Então foi uma análise fria, técnica, nós invocamos o Estatuto da Caixa, o pedido, as linhas A a F, a decisão da juíza, A a F, os concursos, o prazo de validade, graças a Deus, está adiado até a sentença final, até a sentença transitar em julgado. Espero ajudar todos vocês, torço para vocês, que Deus os ilumine e que seria muito bom mesmo chegar aos 103.500, aí boa parte de vocês, pelo menos 8.000 a mais, seriam chamados. 30.000 é impossível, tá, gente? Um grande abraço, um excelente final de semana. Eu só peço para vocês entrarem no nosso canal no YouTube e também curtirem nossa página no YouTube. Inscreva-se lá em nossa página no YouTube, porque sempre há novidades, como esta, por exemplo.